bem atenção na mensagem que você vai assistir agora. Hoje, nós vamos investigar o assunto de ciência de biblioteconomia. Quem é o bibliotecário de referência? Onde ele se esconde? Quais são os 8 segredos que ele esconde às 7 chaves? Confira a seguir no Conexão Informação. Boa noite. Estamos hoje no Conexão Informação com um assunto fundamental para a nossa vida em sociedade, o serviço de referência. Você vai descobrir hoje como é realizado esse serviço e foi aperfeiçoado através dos séculos. Confira agora no Conexão Informação. Um grande estudioso das artes de biblioteconomia foi Denis J. Grogan. Grogan passou grande parte de sua vida reunindo o trabalho de 120 anos dos grandes bibliotecários do mundo e mostrou que a biblioteconomia é muito mais uma arte do que uma ciência, e principalmente que esta poderia ser aprendida. Uma sistematização da prática de referência começou em 1979, quando Grogan publicou seu livro, A Prática do Serviço de Referência. O serviço de referência criado por Grogan se resume em 8 passos, que englobam desde a percepção do usuário de uma necessidade, passando pela interação com o bibliotecário, até a conclusão conjunta do processo de busca, onde o usuário e o profissional da informação chegam a um consenso. Para começar o serviço de referência, a primeira coisa de que necessita um usuário é uma demanda por este serviço. Esta demanda pode ser advinda de uma questão externa, como uma exigência acadêmica ou profissional, ou esta demanda pode ser interna, quando o próprio usuário concebe um interesse por conhecimentos. Passando mais à frente no serviço de referência, temos o passo 2, a percepção da necessidade por informação. Neste momento, o usuário percebe que não poderia encontrar sozinho o que procura. Vem logo, a gente vai se atrasar. Como vimos no exemplo do garoto Benjamin, percebemos que este teve uma demanda interna, uma vez que concebeu um interesse por conhecimentos a respeito de um fragmento de rocha que encontrou em seu caminho. Em seguida, Benjamin percebe que, para compreender o que acaba de encontrar, necessita de materiais provenientes de estudiosos do assunto mais amplo de rochas. Este é o passo 2, o passo da necessidade por informação. Então, finalmente chegamos no passo 3, onde entra em cena o importante elemento do processo, o bibliotecário de referência. Neste momento, o usuário pedirá por ajuda ao bibliotecário. O bibliotecário, por sua vez, precisa identificar qual é o perfil do usuário para somente então descobrir o problema real e que tipo de informação ele estaria procurando. Com licença, tem algum livro sobre rochas? Como vimos, a bibliotecária identificou imediatamente que o perfil do usuário demandava conhecimentos gerais acerca das rochas, neste passo, que é o questionamento inicial. Tendo identificado o perfil do usuário e os seus questionamentos, passa-se então para uma nova etapa,
O passo 4. A questão negociada. Neste passo, o bibliotecário deve pensar em todas as possibilidades de pesquisa, tais como livros, leis, artigos, revistas, periódicos, bases de dados, entre outros. Uma vez escolhida a fonte de pesquisa, passa-se para o passo 5. A estratégia de busca. É aqui onde o bibliotecário de referência escolhe se utilizará seu conhecimento próprio para encontrar o alvo da pesquisa ou se utilizará operadores booleanos. Operadores booleanos são aqueles que utilizam-se em buscas especializadas, se eletrônicas, seja excluindo palavras de pesquisa, seja acrescentando condições de restrição. Agora sim, no passo 6, é realizado o processo de busca. É feita a primeira tentativa de busca com a fonte escolhida. Após o processo de busca, chega-se então ao passo 7, a resposta. Nesta parte de resposta, é realizada uma verificação da especificidade do atendimento ao pedido. Em outras palavras, o bibliotecário verifica junto ao usuário se o nível de detalhe ou amplitude necessário foi alcançado. No caso do nosso amigo Benjamin, percebemos que a referência demandada era de natureza ampla, o que significa que se a bibliotecária tivesse oferecido, por exemplo, um artigo científico a respeito dos resultados de um teste das propriedades daquele tipo de rocha, não seria de utilidade prática para esse usuário. Ele necessitava de conhecimentos mais gerais e amplos. Se a busca obtivesse um problema deste tipo, então seria necessário voltar ao passo 3, questão inicial, a fim de recomeçar as buscas a partir da reavaliação do usuário, fontes de pesquisa e assim por diante. Dependendo do caso, pode ser necessário contatar outros repositórios de informação, fontes de dados ou bibliotecas, em casos mais específicos. Para o caso em que, chegando ao passo 7, a resposta for afirmativa, então passa-se ao passo 8, a solução, onde o resultado da pesquisa é aprovado conjuntamente, encerrando o processo de referência. Atenção, turma. Que tal essa? Alguém aqui sabe o que é isto? Ninguém? Sim. Benjamin. Pode identificar esta rocha? Uma obsidiana. Obsidiana. Está certo. Sabe como se formou? Bom, ela foi formada depois de uma erupção vulcânica, pelo superresfriamento da lava quando chega a água. O vulcão explode e a lava escorre fervendo. Aí, quando atinge a água, os elementos se fundem. E, como a água é fria, o ar é expelido e a superfície vitrifica. Aí a lava endurece e faz a obsidiana. Quer dizer, obsidiana, desculpa. Eu quero te ver depois da aula. O que houve? Desculpe. Desculpar o quê? Você abriu a porta. Olha isso. Sabe o que é isso? Isso é outro mundo, Benjamin. Você acaba de entrar num outro mundo. Uma questão interessante é como esse serviço de referência se complementa com as 5 leis de outro estudioso bibliotecário e matemático de renome, Ranganathan. As suas seguintes leis são 5. Primeiro, os livros foram feitos para serem lidos. Segundo, cada leitor
para o seu livro. Terceiro, cada livro para o seu leitor. 4. Poupe o tempo do leitor. E 5. Uma biblioteca é um organismo em crescimento. Estas leis mostram como o bibliotecário modelo se comporta durante os 8 passos do serviço de referência, sendo balizadores importantes de sua ética e comprometimento com o usuário e com a biblioteca. Esse foi o Conexão Informação a respeito do serviço de referência em 8 passos. Hoje aprendemos que o serviço de referência é uma importante ferramenta que faz a intermediação do usuário com a informação desejada, através do profissional bibliotecário. Esse programa tem o oferecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, FABICO. Fique agora com a programação local dos esportes. Uma boa noite, um feliz 2013 e até a próxima Conexão Informação.